Começou com um leve resfriado, tanto que no começo eu achei que fosse, até que um dia eu senti febre, senti calafrio e foi aonde eu liguei um alerta, né? Fui fazer o exame e no dia seguinte, identifiquei que era o Covid. E quando o Jonas começou com sintomas e ele positivou numa sexta-feira, a gente ficou apreensivo, mas a gente não sabia muito o que esperar, né? Porque ele era um cara jovem, um cara forte. E isso foi na sexta-feira que ele positivou, só que ele foi piorando e na segunda-feira ele teve que ser hospitalizado. Então nessa hora, quando eu fui entubado, passou rápido demais. Eu não vi o tempo passar nesse momento, porque eu estava começando a ficar com falta de ar, só que eu não sentia essa falta de ar, eu simplesmente ia apagando. Eu fui apagando até que eu apaguei. E a gente ficou em casa, o Jonas internado, a gente se falava o tempo todo pelo celular, quando ele conseguia, né? Se eu ouvia que ele respondia, eu corria a responder, estava tentando mandar foto das crianças, tentando sempre falar com ele, porque eu imaginava também que não devia ser fácil o que ele estava passando lá. E até que chegou numa quarta-feira, ele parou de me responder. Ele tinha mandado uma última foto, que estava fazendo tratamento com oxigênio, e ele parou de me responder. Eu fiquei apreensiva, né? Ele não me respondia, passou a noite não respondia, acordei cedinho, comecei a falar com ele e nada. Até que quando chegou umas 8 horas da manhã do outro dia, recebi uma ligação em casa e era do hospital, o Rio atendeu, eu não gosto de atender telefone, mas lá eu ouvia o telefone e saía correndo atender. E era uma psicóloga. Ela perguntou se eu estava sozinha em casa, eu falei que estava com meus filhos, ela perguntou a idade, aí ela deu uma parada assim, ela me falou, eu tô te ligando para falar que teu marido foi para UTI. E aí naquele momento foi muito difícil, que a gente já imagina sempre pior, né, quando a gente fala alguma coisa assim. Foi super difícil para mim, mas a gente continuou na esperança, e aí como eu já falou para a família, a mãe dele já estava vindo para cá, e um pouquinho depois eu recebi outro telefonema aí da médica dizendo que ele tinha sido entubado. E aí parece que meu mundo caiu. Aí quando fala que tinha sido entubado, a gente acha que já não tinha mais esperança, né? E aí foi quando eu fui fazer o teste das crianças, porque tinha muita gente querendo vir me ajudar, né? Pela situação, eu fiquei com as crianças mesmo, mas as crianças positivaram e eu não peguei. E aí eu tive que me isolar com as crianças. Passando por tudo isso, a gente ficou em casa e foram 10 dias, foram os dias mais difíceis da minha vida, sem sombra nenhuma de dúvida. Naquela espera, eu não sabia de onde tirar força, porque uma coisa, se acontece alguma coisa ruim, você ficar em casa chorando, sentido, mas eu não podia fazer isso. Eu tinha 2 crianças ali para cuidar, que estavam dependendo ali de mim, e eu tinha que ser forte para elas, e eu tentava achar força de não sei de onde, né? E graças a Deus, assim, eu tive muita ajuda mesmo, de várias pessoas que se uniram numa corrente fortíssima de oração. A gente rezava 3 terços por dia, juntos, que me ajudava a me sustentar, me ajudava a ficar em pé. E nesse tempo, esses 10 dias passaram muito devagar. A gente ficava o dia inteiro esperando algum telefonema, alguma notícia do hospital para saber, porque a gente não sabia o que ia acontecer. E nos primeiros dias eram sempre notícias ruins. E uma prima minha falava assim, se apegue nas coisas boas. E toda vez eu perguntava, assim, eu lembro que eu perguntava para o médico que me ligava assim, qual é a parte boa da notícia de hoje, que sempre vinham me falar que ele tinha piorado, né? E eles falavam sempre, é um cara jovem. E era a única coisa boa que a gente tinha, que ele era um cara jovem, então que a gente podia esperar que ele fosse reagir. E eu tentava me segurar aonde fosse, né? E eu lembro que eu escuto música o dia inteiro, todo dia, sempre fui assim.
Em casa sempre teve muita música, mas eu sempre tive uma relação com a música mais profissional, assim, de música, de entender arranjo, de saber o que estava acontecendo. Eu rezava assim com música, mas eu nunca tive uma experiência tão forte. E eu tentava ouvir alguma coisa e não conseguia ouvir nada, até que 2 músicas foram para mim um sustento, que eu ouvia sem parar, que foi a música Passará, da Ana Bolívar, que a Ziza Fernandes fez uma versão com ela em português, e a música Ponteiros, da Aline Venturi. Eu ouvi essas 2 músicas sem parar, sem parar, sem parar. E era o que me sustentava, assim, eu ouvia tantas vezes essa música, que às vezes chegava de madrugada, eu acordava assustada, assim, e aí começavam a vir as frases da música para mim, assim, mesmo sem entender, eu confio em ti, os teus ponteiros andam devagar, e aquelas frases vinham sempre na minha cabeça, eu acordava já com aquilo. Então essas músicas me sustentaram muito, porque era uma situação muito difícil, né? Essa espera que a gente tem, esse ponteiro que não passa de jeito nenhum, e às vezes a gente não sabe se quer que passe, a gente não sabe se quer que o tempo passe ou não. Eu lembro que um dia eu estava em casa e eu ouvi um carro chegar. E aí na hora eu pensei assim, o Jonas chegou, que era a hora dele que ele geralmente chegava, né? E aí eu parei, não, ele não chegou, ele tá no hospital, e tentando me acostumar que talvez pudesse haver a possibilidade de ele não voltar. E às vezes a gente não sabe se quer que passe, que não passa aquele tempo, se você quer receber a ligação ou se você não quer. E não tem muito o que fazer, você tem que esperar, você tem que rezar, você tem que confiar. Então o tempo para mim nessa hora passou muito rápido, do momento que eu entrei no hospital até eu ser entubado. Então o tempo passou rápido demais nessa hora, não deu tempo de falar com a minha esposa para dizer que eu ia ser entubado, não deu tempo nem dela saber que eu iria ser entubado, simplesmente já estava. Então nessa hora não deu tempo. E eu fiquei, foram quase 10 dias, se não 10 dias entubado. Esse tempo aí foi um tempo longo para quem esperou e para mim também. Então para Janaíne, para toda a minha família, foi um tempo que passou devagar, né? Afinal, estar comigo entubado e não ter muitas notícias, só um contato diário, às vezes nem isso, o tempo passa demorado demais, né? Demora demais o tempo a passar. E para mim também, o que eu posso dizer? O tempo que eu estava entubado, eu tenho muitas lembranças, muitas memórias, vivi muitas experiências, vivi muitas vidas diferentes. Então quem foi entubado e está vendo esse vídeo, está vendo eu falar, sabe muito bem como que é. Então você tem muitas visões, você tem muitos sonhos, você tem muitas experiências diferentes. Eu tive experiência com vários parentes meus, experiências boas, experiências ruins, óbvio que eram todos sonhos, né? Mas eram experiências. E tive também experiências de subida aos céus, e isso daí foi bem forte para mim, né? Isso daí foi um tempo assim que foi muito importante, foi crucial esse momento. Eu tive essa passagem de subida aos céus, foi muito rápido esse tempo, foi uma experiência que eu cheguei no céu e cheguei num jardim, né? Tinha lá algumas pessoas desconhecidas e já desci muito rapidamente e não deu tempo de ver muita coisa. E tive essa experiência, e foi, eu acho que num dos dias, pelo que a Janaíne falou, eu tive uns 2 dias bem cruciais lá no momento que eu estava entubado, e tenho quase certeza que foi nesses momentos que eu provavelmente tive essa passagem. E nesse momento o tempo para mim passou rápido. E então eu tive também, desse período de entubado, momentos ruins. É como se fosse o bem e o mal batalhando o tempo todo, como se a doença e a cura estivessem lutando
de um lado do outro, cada um tentando me puxar para um lado. E graças às orações de todos, dos amigos, dos familiares, pude me salvar. Eu tive grandes amigos minha família que me acolheram muito, que me sustentaram de um jeito muito bonito. A gente rezou muito, que a gente não sabia o que está acontecendo. E graças a Deus, Jonas começou a ter uma melhora. Depois a gente foi melhorando e aí a gente pôde, e aí ele foi estubado. Tive a ajuda da pediatra das minhas filhas, que foi me informando sempre, foi sempre me mantendo informada de tudo, que é horrível você não saber o que está acontecendo. É muito ruim, da mesma forma que você não sabe se você quer, mas você precisa saber alguma coisa. E ele foi melhorando, graças a Deus, e eu pude ver ele lá na UTI. Mas tive muitas experiências nesse momento, eu sendo sequestrado. Eu era sequestrado por pessoas conhecidas e desconhecidas, né? Tive sonhos de eu estar morrendo, de eu estar sendo velado. Era muito esquisito tudo isso. Depois que eu acordei, depois que eu fui estubado, isso estava muito forte, né? Eu ficava lembrando, enquanto eu estava lá na UTI ainda, acordado já, eu ficava vivendo isso muito. Então, para mim, nessa hora, o tempo passava muito devagar, né? Então, eu estava lá o tempo todo sozinho, no quarto, né? Todo cheio de sonda, de soro, de furos nos braços, um barulho das máquinas da UTI ligado, fazendo um apito que para mim não tinha fim aquilo. E para mim o tempo passava muito devagar nessas horas, né? E as enfermeiras a cada hora vinham para ver como é que eu estava. A gente foi ver ele na UTI, porque liberaram a gente para ver, com todos os protocolos, todos os cuidados, né? Minha mãe foi junto, minha mãe e meu pai foram juntos para poder cuidar das crianças, ficaram lá embaixo esperando, e eu fiquei lá. E aí eu pude ver ele pela primeira vez e foi extremamente emocionante de poder ver ele de novo, ver ele bem. E a gente ficou em pé ali, ficou eu e a mãe dele, a gente ficou em pé segurando a mão dele, dando a força que ele precisava. E aquele tempo foi difícil de passar, aquele tempo não passava. A gente queria ficar para sempre ali segurando a mão dele, depois de tanto tempo rezando para ele ficar bem. Pela primeira vez que a gente via ele, a gente queria que aquele tempo ficasse para sempre, assim. Mas a gente tinha que descer, que tinha que ficar com as crianças também. Murilo estava lá só na amamentação exclusiva. E assim a gente foi, assim, aí começou tudo a melhorar. Aí a música sempre me ajudando nesse tempo. Perceber que esse tempo não é do jeito que a gente quer. Às vezes é o tempo que Deus deu, do jeito que a gente consegue lidar com ele, do jeito que a gente consegue andar. O tempo vai passar devagar, às vezes vai passar rápido demais, mas é o tempo dele, assim, mesmo sem entender o que vai acontecer, a gente precisa seguir na fé. Eu tentava ter o máximo de fé em todo esse tempo, mas eu não podia deixar de lembrar de todas as pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu, que todas as pessoas que perderam seus familiares, tem vários pais de família, de criança pequena que também não resistiram, e eu não posso me sentir melhor do que ninguém achando que só o meu marido merecia voltar para casa. Acho que todos os pais, todas as mães, todas as avós, todo mundo merecia voltar para casa. Não só o meu, assim, eu rendo graças a Deus todos os dias, assim, porque o meu voltou. E muda completamente o jeito de ver a vida, muda completamente tudo depois que você passa por uma situação dessa. E agora, assim, se serviu alguma coisa, foi horrível, claro que eu não queria passar de novo, mas se serviu para deixar a nossa família mais unida, deixar a nossa família melhor, toda a família, não digo só da minha pequena família, mas aumentou a fé de tanta gente ao meu redor, de ver um milagre desse de perto. Então valeu passar por tudo isso pra gente hoje estar mais forte, hoje a gente está bem.
Eu lembro que um dia ele estava na UTI e ele falou para mim, assim, chorando, assim, que ele ia dar mais valor para as pequenas coisas, como tomar um copo de água. Eu lembro que ele falou isso porque ele não podia tomar, né? A gente tinha que ficar molhando a boca dele. E hoje, todo dia eu me emociono quando eu vejo ele tomar um copo de água e eu lembro, toda vez. E a gente não para pensar nisso, né? A gente às vezes reclama de coisa tão pequena e a gente não para pensar nisso, assim. E acho que serve para lembrar. O Jonas ficou com algumas cicatrizes, ele tem 2 cicatrizes no rosto, né? Tem uma na barriga e uma no pé. Não sei por que tem essa cicatriz, mas toda vez que eu olho para ele eu lembro de tudo, assim. Lembro como... peraí. Eu lembro toda vez que eu olho para ele, eu olho a cicatriz e eu lembro que ele podia não estar aqui. E uma vida sem ele é impensável, não tem como pensar. E acho que serviu para tudo isso, assim. Eu olho para ele toda vez e dou graças pela oportunidade que a gente teve e poder começar de novo, poder começar de uma forma nova e não começar a dar valor para as pequenas coisas e dar valor para tudo, assim. Graças a Deus nossa família teve essa segunda chance e eu quero honrar isso por todas as outras famílias que não tiveram uma segunda chance como a gente. Depois, o que eu posso dizer é que depois de tudo que eu passei agora, depois de tudo, né, como que eu vejo o tempo agora? Então eu tento ainda, né, ter mais tempo, sobrar mais tempo para mim, com a minha família, ainda assim no dia a dia é difícil, é muito difícil isso. O trabalho, tarefas do dia a dia, de casa, tudo. A gente ainda tenta encaixar um pouco mais de tempo, mas a gente tenta de alguma forma equilibrar um pouco mais isso. Eu acho que eu valorizo muito mais agora essas coisas pequenas, o tempo de poder ter tempo de estar almoçando, de estar jantando, de estar tomando uma água, de estar fazendo um lanche, de estar podendo sair num shopping, de estar saindo num passeio, sair com a família, sair com os amigos. Esse tempo eu não tinha, né, enquanto eu estava lá. E agora isso para mim é super valorizado. Então o tempo eu acho que é a única coisa que a gente tem na realidade. O tempo é tudo, né, hoje, né? Eu acho que a nosso maior sentimento hoje, tudo se baseia no tempo, né? O tempo que a gente tem para fazer com o nosso tempo hoje. Tá junto com a família, junto com os amigos, viver boas coisas, bons momentos. E depois que terminou a nossa quarentena, foi uma amiga minha, a Ziza foi lá em casa, ela falou: você precisa sair, precisa fazer alguma coisa, né? Ver o sol, ver a luz. Eu precisava também deixar as crianças brincarem um pouquinho. Foram momentos difíceis, né? E a gente veio aqui para esse parque, a gente veio aqui para o Jardim Botânico. E a gente brincou, mas é claro que eu senti muita falta dele, às vezes dava uma culpa de estar aqui. Mas eu estava fazendo isso pelas crianças, para elas poderem extravasar um pouco, né? E lembro quando a gente estava indo embora, tinha uma senhorinha de cadeira de rodas assim vindo pro parque. E eu prometi para mim mesmo que eu ia trazer ele aqui de novo, eu ia trazer ele para cá, nem que eu tivesse que empurrar a cadeira de rodas dele, nem que se eu precisasse carregar ele nas costas. E depois que ele melhorou, acho que um dos primeiros lugares que a gente veio foi aqui. Ele veio com o andador e a gente brincou um pouco, a gente veio tomar fresco aqui nesse lugar que sempre foi tão representativo para a gente. E hoje é uma alegria poder estar aqui de novo contando essa história para vocês nesse lugar. E justamente nesse lugar, eu acho que eu sempre vou lembrar dele nesse lugar, porque a gente vinha
Desde o tempo de namorados a gente vinha para esse parque, a gente começou a vir com a nossa família. Eu vi enquanto ele estava na UTI, não, quando ele estava no hospital. Ele veio se recuperando e agora ele está aqui recuperado com a nossa família inteira aqui. E é muito especial para mim estar aqui nesse lugar.